Fala, povo! Estamos no ar com o nosso Antenado Podcast. Lembrando que tem episódio novo aqui no canal no YouTube, toda terça e quinta-feira, sempre às 8 da noite. Hoje eu vou conversar sobre política. Vamos conversar sobre administração pública, sobre municipalidade e também saber um pouco mais sobre a vida dele. Ele que voltou, que foi eleito prefeito de São Gonçalo do Amarante. Eu estou falando de Jaime Calado. Tudo bom, prefeito? Prefeito, né? Agora é prefeito eleito, prefeito? Prefeito eleito, Feliz? Estou feliz. Estou feliz e tenho muito motivo. Porque tive 31.917 votos, nenhum comprado, sem ter nenhum cargo comissionado para dar para as pessoas. E volto a ser prefeito numa cidade que já fui 2 vezes, depois de 8 anos, né? E foi uma campanha bonita, uma campanha limpa. Uma campanha difícil também? Uma campanha também difícil, porque esse negócio de... Eu já perdi uma campanha por 138 votos, e por isso eu acho que você pode estar com a vantagem que quiser, você tem que garimpar cada voto, cada dia, o dia todo, viu? Não tem só de prefeito, tá eleito. Não tem. No sábado, véspera de eleição, 10 da noite, a gente estava na rua, sem poder fazer comício, mas fazendo o que a lei permitia, né? De maneira que foram momentos assim muito emocionantes mesmo, que a gente não pode esquecer nunca do que aconteceu nessa campanha. Muitos momentos maravilhosos. Tem algum momento que marcou o senhor nessa campanha? Algum encontro, algum eleitor que lhe emocionou muito? Vários. Um deles a gente ia na carreata da área rural, uma carreata assim maravilhosa, uma participação imensa. Uma senhora veio lá da casa dela com um coração azul. Azul era a cor que a gente estava, né, nossa cor. E aquele coração que ela desenhou e veio me entregar. Rapaz, foi um negócio assim emocionante, né? E, inclusive, o pessoal filmou isso e isso deu uma repercussão muito grande, porque foi emocionante. Foi genuíno e verdadeiro. Genuíno e verdadeiro. Outro momento foi no encerramento. A gente desceu lá do Golandim e era o povo na rua. Quando a gente desembocou ali no Largo do Amarante, tinha mais de 15 mil pessoas e era um entusiasmo que eu não tinha visto há muito tempo. E de repente, esse negócio, o papai chegou, o pessoal começou a dançar. O slogan, né? O papai chegou. E eu vendo aquela multidão subindo e descendo, cantando essa música, foi uma coisa assim indescritível, né? Mas teve muitos outros momentos assim, todos muito felizes assim. Agora isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Você via a esperança e a confiança no olhar do povo. E cria-se uma expectativa muito grande de mudança também, não é, prefeito? E há realmente uma necessidade grande. E nós vamos dar o melhor de nós para procurar corresponder. Porque assim, normalmente, e aí analisando, né, de fora, os prefeitos, né, e o senhor enfrentou um prefeito que buscava a reeleição, o que a gente vê de um modo geral é que quando o prefeito está no cargo e busca a reeleição, ele consegue se eleger. Mas essa não foi a história contada em São Gonçalo do Amarante, o prefeito simplesmente não conseguiu se reeleger. Então é uma quebra também de paradigma e um início de uma expectativa muito maior. Essa é a 3ª vez que eu ganhei para prefeito. 2 delas foi contra a reeleição de prefeito. Né? Então você já está acostumado. Quer dizer, já está experiente. Acostumado, mas pelo menos, não é? Porque assim, eu defendo a reeleição sempre. Sim. Sempre defendi. Eu era criança quando vi o povo chorando porque Juscelino Kubitschek não podia ser candidato. A reeleição é um instrumento democrático que existe nos países mais desenvolvidos do mundo.
Aliás, nos países mais desenvolvidos do mundo, que são os da Europa, principalmente ali os países nórdicos, Sim. Você pode ser tantas vezes quanto o povo queira. O que eu acho uma coisa antidemocrática é um sujeito ser um bom gestor, o povo está querendo que ele continue e tem alguma coisa obstruindo que o cara não possa ser candidato. Quem tem que ser o juiz disso é o povo. Então, a Angela Merkel foi 4 vezes primeira-ministra da Alemanha, depois ela sai, ela mesma resolveu sair. Roosevelt, que para mim foi o maior estadista do século XX, nos Estados Unidos, ele foi eleito 4 vezes. E essa emenda que fizeram naquele tempo com ele, que ele se reelegeu, ele já estava doente. Aliás, ele estava doente na primeira, ele foi eleito com cadeira de roda, né? Foi o único caso conhecido de aquela doença que é infantil, né? Poliomielite. Paralisia infantil, né? Paralisia infantil. Ele foi eleito, já usava cadeira de roda. E ele pegou os Estados Unidos na fome, porque as pessoas não lembram que a creche da Bolsa de Nova York, em 29, deixou os americanos passando fome mesmo, de 29 a 32. Uhum. Ele se elegeu em 32, né, prometendo reverter todo aquele... Ele se elegeu em 32, se reelegeu em 36, se reelegeu em 40 e se reelegeu em 44. E antes de um ano morreu, Truman assumiu em plena guerra, né? Uhum. E aí botaram essa emenda que só podia se reeleger uma vez. Aqui agora já estão falando... Então o senhor defende que é possível mais de uma reeleição? Eu defendo, o povo é quem deve ser o juiz. Uhum. Reeleição é para o cara se reeleger. E se reeleger implica em você fazer uma boa gestão. Um tempo de 4 anos de gestão, do ponto de vista da administração, do andamento das obras públicas, é pouco tempo? É muito pouco tempo. 80% das obras que eu inaugurei foi nos 2 últimos anos, dos 8 anos que passei. Porque normalmente é ali, fazer o projeto, conseguir as licenças, né, depois conseguir recurso. E obra estruturante, uma obra grande, demanda tempo. Para você estabelecer, começar e terminar, normalmente, porque as pessoas que são de fora acham que a obra o mais difícil é construir, é a parte mais fácil. A burocracia é N vezes mais difícil do que a construção, certo? Então fica, um prefeito diz, não vou começar não, que não vai dar para terminar e tal. Então é uma desculpa e é uma realidade também. Essa coisa é um empecilho grande, essa coisa de não ter tempo. O senhor acha que o fato da gente também, essas eleições a cada 2 anos, isso é um problema, de alguma forma? Porque quando um ano é eleitoral, é pré-eleitoral, né? Eu defendia que eleições fossem unificadas todas a cada 5 anos. Mas Rui, meu irmão que Deus levou, ele me convenceu do contrário. Como? Qual o argumento de Rui Pereira? Ele disse o seguinte, olha... teoricamente você tem razão, mas devia ter eleição todo ano que era para o povo ser ouvido. O povo só é ouvido em cada eleição. E eu fui refletir e é a mais pura realidade, né? É verdade. Porque se uns querem ouvir o povo todo dia, outros não. É mais cômodo não ouvir o povo. Só lembra do povo na eleição, na busca pelo voto. Exatamente. Então, e eu falo isso com autoridade, porque eu inaugurei mais obras nos anos que não tinha eleição do que nos que tinha eleição. Porque dizem que, porque o brasileiro não tem memória, não sei o quê. É conversa. Essa minha eleição agora mostra que o povo tem memória, sim, boa memória, e também tem senso de justiça. Doutor Jaime, exatamente falando um pouco sobre essa questão da memória, como é que o senhor vê a situação hoje do município, né, de São Gonçalo, fazendo uma comparação em relação ao momento que o senhor foi gestor lá por duas eleições, foi eleito 2 vezes prefeito? Olha,
Hoje é outro município. Quando eu assumi, nós tínhamos ali em torno de 70 mil habitantes, nós não tínhamos aeroporto, nós não tínhamos o IF, nós não tínhamos... Era outra coisa. Só para você ter uma ideia, nós não tínhamos o bairro Jardins. E hoje esse é o maior bairro... Um bairro imenso. Imenso, que surgiu ali no meu primeiro governo. Uhum. E hoje é maior do que Pau dos Ferros. Ele tem 34 mil habitantes. Então, realmente é outra cidade. Agora, só para você ter uma ideia, quando eu assumi, a cidade tinha 7 mil veículos, entre pequenos, médios e grandes. No momento que eu saí, ela tinha 21 mil veículos. Nossa, quase 3 vezes. Então, durante esse período, se inaugurou o aeroporto em 2014, o IF em 2010, enfim, a cidade foi se equipando, se desenvolvendo. E o principal, a cidade faz parte de um complexo que é a região metropolitana. Exatamente. Onde você tem problemas comuns aqui de trânsito. Agora, tem coisas boas e também tem desafios enormes que nós não tínhamos naquele momento. Temos 2 problemas lá que me preocupam muito. Um é o empréstimo que foi feito em dólar com o Fomplata. O que é o Fomplata? É um fundo de investimento aqui dos países do Plata, né? Sim. É um empréstimo feito em dólar para pagar em real e o dólar está subindo. O dólar não para de subir. Eu fui informado que terei que pagar, se não houver nenhuma modificação no contrato, no que foi acertado, o ano que vem a prefeitura vai ter que pagar 50 milhões de reais, certo? Então isso desequilibra as finanças mesmo. O município, ano passado, teve uma movimentação total de 262 milhões. Para tudo, né? Uhum. Para tudo. Então você vê que é uma pancada muito forte. Nós estamos trabalhando aí de todas as formas para ver se a gente altera essa situação, porque isso desequilibra completamente a administração. Esse empréstimo até 31 de dezembro, a prefeitura tem que pagar os juros, inclusive agora, 15 de novembro agora, desse mês, a prefeitura tem que pagar. Ou seja, ela não vai pagar o principal, vai ser só o juro. Só o juro. E aí, a partir de 15 de maio, porque é por semestre, 15 de maio do ano que vem, tem que pagar juros mais uma parcela do principal. E esse empréstimo foi usado em que, prefeito? Foram feitas muitas obras, né? Uhum. Muitas obras. Tem uma parte de saneamento, tem uma parte da parte de calçamento, asfaltamento de outras ruas, foram feitas... Infraestrutura, de um modo geral. Infraestrutura, né? O problema é que até 31 de dezembro a prefeitura não pagou um centavo de nada, e nós vamos ter que pagar os juros e o principal, mas tudo bem. O problema é achar como, porque quando o Paulinho organizou esse empréstimo, ele organizou as contas da prefeitura. A prefeitura de São Gonçalo tinha capacidade de pagamento, que eles chamam de CAPAG A, é a melhor que existe. Paulinho morreu em 2022, o atual prefeito assumiu em seguida, em 2023, caiu para B, esse ano caiu para C, então as contas da prefeitura estão imensamente piores do que quando o Paulinho organizou o empréstimo. Esse empréstimo foi avaliado pelo Tesouro Nacional e aprovado pelo Congresso, pelo Senado, né? Uhum. Então, de lá para cá, houve uma piora nas contas, de uma forma desenfreada. Inclusive o SAAI, que é um sistema de uma autarquia que nós temos lá,
que quando Paulinho era prefeito tinha um saldo de conta de 8 milhões. O SAE é relacionado a abastecimento de água e esgoto. É municipal lá, não é CAER, lá é SAE. Aí foi gasto 5 milhões no final do governo, Paulinho ainda era vivo, aquisição de canos e bombas, etc., para fazer a adutora rural. Ficou 3 milhões, gastaram isso imediatamente. No dia da eleição, o SAAI estava devendo 2 milhões de reais a COSER, não estava pagando a energia. Então, quer dizer, essa piora nas contas da prefeitura foram generalizadas. O IPREV, que é o Instituto de Previdência, é outra situação, porque deixaram de pagar meses da parte patronal dos servidores e foi feita uma renegociação de 10 milhões e 200 para ficar pagando lá para frente e foi rebaixado a alíquota para 8%. Se a alíquota lá era 23%, então deixou de pagar 23%, ficou pagando 8%. Isso lá na frente volta, porque existe uma coisa chamada cálculo atuarial, que é quem registra o equilíbrio total de qualquer previdência tem esse cálculo atuarial. Sim. Pois bem, o que você deixou de pagar agora volta lá na frente e volta com força. Então tudo isso são desafios que a gente vai ter que enfrentar, não é? Nesse momento já está acontecendo o processo de transição? Como já. O que vocês têm encontrado, além dessas questões que o senhor já levantou, que preocupam aí na questão da prefeitura? Para nós, educação sempre foi e será prioridade. O que é que está havendo na educação? Você sabe que os índices do IDEB do Rio Grande do Norte é um dos piores do Brasil. Uhum. E dentro do Rio Grande do Norte, o de São Gonçalo, o último que eu vi, São Gonçalo é o 86, quer dizer, tem 85 cidades à frente do nosso. Nós estamos abaixo do fundo do poço, né? Isso é uma coisa que me preocupa muito e recebo todo santo dia fotografias, imagens de uma merenda que não é merenda, certo? De queixas de toda ordem. Então, crianças que estão na 4ª série não sabem ler. Então, nós vamos ter que fazer um esforço sobre-humano para recolocar São numa educação de qualidade para todos. E é um processo lento, né? Mudança e educação é sempre um processo que você começa e só vai ter resultado por um certo tempo. Então nós vamos já reunir a equipe e nós vamos fazer vários programas para suplementar esses déficits. Primeiro vamos priorizar realmente o aprendizado das crianças. Porque você vê falar em 1000 coisas, menos na qualidade da educação. Tudo que existe ali é para aquelas crianças aprenderem. É o serviço público prestado, é aprendizado, né? É aprender. Como então, mensura. Para suplementar isso, quando eu fui prefeito, a gente tinha um cursinho para o Enem, para complementar os conhecimentos de quem, né, ia para entrar na universidade. E tinha um cursinho para entrar no IF, que nós, graças a Deus, temos o IF. Sim. Né, lá. Isso funcionou muito bem. Depois está fechado, isso não está funcionando. Nós vamos botar para funcionar. Mas isso aí beneficia quem já saiu. E a gente precisa fazer um grande programa de reforço para aquelas crianças que estão fazendo lá a 2ª série, 3ª série, 4ª série, até a 9ª, não é? Para suplementar esses conhecimentos. Que às vezes é um problema que eu percebo em outros municípios também, acho que deve ser diferente de São Gonçalo, que os professores parece que há uma pressão de vou passar todo e qualquer aluno, mesmo que ele não tenha aprendido, mesmo que ele não tenha, parece que isso está na educação do país, na educação pública como um todo. É uma pena. Eu já fui professor
e sei como isso é grave, né? Ninguém tem o direito de brincar com o futuro dessas crianças. E todos ali estão ganhando dinheiro. Não tem ali ninguém de graça, não. Está ganhando dinheiro para atender bem e sabem fazer. Sabem o que tem que fazer. Então, o que nós vamos fazer é cobrar isso. Não vamos cobrar nada além da lei, certo? Mas vamos acompanhar, vamos procurar trazer as famílias para dentro da escola, para acompanhar o que está sendo feito. E para ajudar nessa cobrança também. Isso, vamos procurar vários estímulos. A gente está pensando em ter também um programa de premiação dos melhores alunos, as melhores escolas, cada escola procurar ser a melhor. Já existe jogos escolares e vamos estimular cada vez mais. Enfim, vamos usar os mecanismos legais e criativos. Vou visitar o Ceará, que está dando um show aí melhorou bastante os índices, né, de educação no Ceará. Eu nunca tive problema de perguntar a quem sabe quando eu não sei. Acho que não diminui ninguém. Vamos ao Ceará. E é uma característica de um bom gestor. Vamos ao Piauí, vamos ao Paraná. Sim. Paraná, o governador é do meu partido e está tendo grandes resultados. Vamos lá, vamos ver o que a gente aprende com esse pessoal. Não quer dizer que a gente vai copiar, mas a gente vai adequar essas ideias boas que estão dando certo, porque nós queremos fazer o melhor que a gente puder, não é? Então, educação, nós vamos ter um trabalho, e como você disse, não é uma resposta rápida. Agora, assim que entrar, vamos cuidar rapidamente na saúde, que não dá para adiar. 15 dias antes das eleições, eu fiquei fazendo uma chamada inusitada. Eu dizia, olha, falta 15 dias para as eleições e não tem uma unidade básica de saúde de São Gonçalo funcionando normalmente. Não tinha. Até o dia da eleição. E hoje continua sem nenhuma funcionar normalmente. Então é um desafio botar para funcionar. Quando fui prefeito, a saúde de São Gonçalo foi premiada pelo Ministério da Saúde como muito acima da média. E tinha até um prêmio do Ministério. Então, coisa que foi realmente à lona mesmo, e a gente tem que restaurar a questão do medicamento, a questão dos exames, a questão do médico. Nós vamos botar o remédio em casa, que é para fazer a entrega do remédio. Os pacientes crônicos que têm direito a receber aquele medicamento, tem para que estar entrando em fila para receber, tempo de pegar outra doença na fila, né? Pois bem, vamos dar o resultado dos exames no WhatsApp. De forma eletrônica. De forma eletrônica. Todo mundo tem um WhatsApp hoje, né? E quem não tiver, vamos ver como é que faz, né? Então, vamos também fazer o médico online para poder possibilitar várias especialidades que hoje não temos. Vamos ter o especialista presencial, mas para garantir usar a tecnologia que está aí à disposição. Exatamente, né? Em favor da população. Né? O senhor tem uma relação afetiva com São Gonçalo. Essa relação afetiva vem de onde? Né? Porque o senhor sentiu esse apelo de concorrer novamente à prefeitura em relação a quê? O que São Gonçalo, por que esse xodó todo com São Gonçalo, já que o senhor é um homem da política do Estado, né? Olha, eu serei grato a São Gonçalo pelo resto da vida. São Gonçalo já deu demonstrações de confiança e de esperança no nosso trabalho, e eu sou muito feliz com isso. Saí de uma eleição agora vitoriosa, como eu lhe disse, 31.912 votos, nenhum comprado, né? Essa foi uma campanha de muito dinheiro em todo canto, mas
Mas o que me chamou a atenção em São Gonçalo é que em 87, olha como faz tempo, eu fui nomeado diretor da Fundação CESP, Fundação Serviço de Saúde Pública do Ministério da Saúde. Os SAAI, o Sistema de Água e Esgoto daqui do estado, eram todos chefiados pelo CESP. CESP tinha 65 unidades de saúde. Eu visitei todas as unidades de saúde, depois fui visitar o SAAI. Quando eu cheguei em São Gonçalo, o prefeito de lá era Biró. Biró, ele era vice-prefeito, o prefeito renunciou, ele assumiu. E eu fui dizer a ele, olha, prefeito, estou vindo aqui com a notícia boa, vamos trazer para cá um sistema de água de 150 ligações, não é água na torneira e tal. Eu queria que o senhor escolhesse uma das comunidades, o senhor é o prefeito e tal. Aí ele chamou o secretário e disse, rapaz, eu acho que eu não vou querer não. Eu disse, por quê? Porque, olha, isso é fundo perdido, você não vai pagar. Não, é porque aqui tem mais de 20 comunidades que não tem água, se eu botar num, os outros vão me matar. Aí eu disse para ele, o senhor é de qual comunidade? Eu sou de Bela Vista. Pois olha, essa responsabilidade de escolher é minha. Eu estava transferindo para o senhor, mas se isso lhe causa problema... Eu escolho. Eu escolho, e vai ser a sua. Porque se o senhor também for prefeito, não botar água nem na sua, até eu vou esculhambar com o senhor. Aí ele disse, tá certo. Aí foi pedido a Leônidas de Paula, que lá, curiosa mentalidade. Se não dá para botar em todos, não vou colocar em nenhuma. Lá em Bela Vista não dava água. Sim. Aí a gente pediu licença a Leônidas na Fazenda Califórnia, que dava água, para furar o poço lá. Eu fiz a adutora, instalei a coisa, mas nessa ficou da prefeitura fazer a instalação do poço. Sim. Terminou o mandato dele e ele não fez a ligação. Ele não conhecia muito da administração, findaram enrolando ele, não botou. A sucessora dele, que era Eliane Barros, uma mulher muito dinâmica, grande prefeita, só que eu era de um partido, era do MDB, e ela era do PFL. Naquela época eram rivais. Mas aí eu estava lá na Fundação CESP, um dia ela chegou com o secretário e disse, olha, prefeito, queria saber o que é preciso para botar para funcionar o sistema de água lá de Bela Vista. Eu disse, falta só a prefeitura fazer o que ficou de fazer. Poço. Instalar o poço. Ela disse, eu instalo. Ela mandou instalar rapidamente, aí mandou me convidar para a inauguração. Aí eu disse para ela, não, olha, pode botar para funcionar, para mim já está resolvido. E aí todos os projetos que eu mandei fazer daí para frente, eu incluía tudo, para não ficar faltando o dependente de alguma coisa. Naquele tempo, depois eu fiquei muito tempo, até 90, na Fundação CESP, e furamos muitos poços lá e tudo mais. Em 94 eu voltei, já era Funasa. Sim. E colocamos água em 18 comunidades, né? Em São Gonçalo. Na verdade, eu coloquei em 56 no estado, mas em São Gonçalo foi 18, porque eu já conhecia tudo lá. E vi aquele povo acolhedor, um povo bacana, um povo grato. Eu me apaixonei mesmo por São Gonçalo, essa é que é a verdade. Outra, você passa ali, você não chegando perto, você não descobre a cultura daquele povo. É um povo forte. É o berço da cultura popular do Rio Grande do Norte. Tem grandes expoentes, né? E quem dizia isso era Luiz da Câmara Cascudo, Deiflo Gurgel, essa turma que estudou a fundo tudo isso. Até a Dona Militana, que foi a maior romanceira do Brasil, recebeu esse prêmio e não foi à toa. No tempo do período ibérico, né, que Espanha e Portugal
foram juntadas pela coroa espanhola, Sim. foram criados 56 romances cantados aqui, 56. Dona Militana cantava 33. Ela não sabia escrever um bilhete. Ela aprendeu tudo de ouvido do pai. A segunda maior romanceira, que se tem notícia, cantava 12. Só para você ter uma ideia, a gigante que era Dona Militana. Sim. Então, e não é só ela que é sábia. Aquele galo branco que a gente... Que é um símbolo, que né? é um símbolo de São Gonçalo, foi criado ali em Santo Antônio, né? E era lá no meu interior, você chama de quartinha, outro chama de bila, como é? Enfim, não existia geladeira, aí se fazia aquele recipiente de cerâmica, que a gente chamava de quartinha, para de noite, quando beber água, tal. Ele teve a iniciativa de fazer em forma de um galo. E o rabo do galo é exatamente a boca da quartinha. Para poder beber. A filha dele, Dona Nenê, depois de muitos anos, aprendeu tudo com ele e resolveu pintar. Né? A cerâmica de lá é o barro branco. Aí ela pintou com verde e vermelho, as cores de Portugal. Você vê o subconsciente, né? E em 75, Câmara Cascudo promoveu aqui em Natal a Festa Nacional do Folclore e escolheu aquele galo como símbolo do folclore do Rio Grande do Norte. E aquilo é uma coisa maravilhosa. Eu conheci aquilo. Lá em Santo Antônio você tem galo de todo tamanho, de chaveiro, de tudo. Os populares que fazem, os ceramistas, os artesãos. Aí eu disse, bem, qualquer município do Rio Grande do Norte pode fazer um monumento a esse galo, porque ele representa o folclore. Vamos fazer aqui onde ele surgiu. Não só em São Gonçalo, mas na comunidade de Santo Antônio. Mandei fazer o maior galo do mundo, é 12 metros. A InterTV mostra ali, né? Aquele galo, eu acho muito bacana. E agora, nesse meu mandato, nós vamos urbanizar aquela área toda para colocar no circuito turístico. Eu fiquei impressionado com o seguinte: nós fomos visitar a cônsul da China para o Nordeste e marcamos uma vinda para ela aqui. Ela disse, eu quero visitar o maior cajueiro do mundo. Olha só, a gente é daqui, vê aquele cajueiro, mas você vê, a pessoa lá da China quer visitar o maior cajueiro do mundo. E eu me arrependi de não ter divulgado como o maior galo do mundo. O galo que eu tenho notícia, que é a metade de 6 metros, né? Que o símbolo da França é um galo, né? Os gauleses, né? Tal. Lá em Barcelos, Portugal, tal. Mas como esse aqui, nenhum. Então, vamos urbanizar para que a população dali de Santo Antônio use aquela área muito bem e os turistas sejam... Até porque você tem ali o aeroporto, já é o destino natural dos turistas, né? Então você tem que aproveitar também. O Monumento dos Mártires, que é uma coisa também extraordinária. Nenhuma cidade do Brasil tem 28 santos. Quando tem um, é muita coisa. Você vê Santa Cruz, nem santo, Santa é lá de Cássia, eu conheci. Cássia é uma cidade da Itália, né? Onde ela viveu e morreu, mas Santa Rita está ali. Então, eu acho que São Gonçalo tem esse potencial muito grande e nós vamos sim investir nisso para que isso traga também benefícios para a nossa população, geração de emprego e renda e também estimular a fé, não é? Tudo isso existe na questão de toda a romaria, tudo isso são coisas para
estimular a fé das pessoas. A gente falou da eleição, queria retomar um pouco esse assunto. Uma marca dessa eleição foi a disputa entre o senhor e o PT, e o senhor foi secretário da governadora Fátima. E o próprio presidente chegou aqui, quando veio pedir voto para a Natália, fez um apelo ali para o senhor, para a doutora Zenaide, sua esposa, que é senadora, para apoiar, né, a candidatura de Natália aqui em Natal. Como é que ficou isso tudo, passado toda essa confusão, o senhor vencendo a eleição? Ficou algum ressentimento, alguma rusga nessa relação? Como é que o senhor imagina que vai ser sua relação daqui para frente? Até porque Fátima, se fala aí, né, que ela possa ser candidata ao Senado, sua esposa será candidata ao Senado, provavelmente. Como é que está essa questão política do grupo? Olha, esse é um assunto que nós vamos tratar no momento certo, né? Terminou a campanha, não tem mágoa nenhuma, eu não tenho lugar para ter mágoa, e acho que a mágoa é uma coisa anticristã, né? Não tem muito sentido, né? Só acho que o presidente Lula fez um apelo, ele estava certo, ele está defendendo a candidata dele, do partido dele, ele procurou juntar todos que pudesse. Acho que ele estava certo. E nós tivemos certo de não ir. Sim. Porque não é questão de mágoa nem nada, mas naquela mesma eleição, Natália, que eu gosto muito, acho que ela foi uma vencedora, embora não tenha ganhado a eleição, ela cresceu muito, ela foi 3 vezes lá junto com o candidato de lá. Sim. Claro, apoiando ele a me derrotar, né? Então eu tenho que respeitar os meus aliados que estavam ali comigo, não é? Enfrentando tudo. Ou seja, ambos têm que compreender. Exatamente, eu tenho que respeitar meus aliados, meus eleitores, as pessoas que confiarem em mim. Porque se eu não respeitar, aí eu vou perder o respeito deles, não é? Sim. Então, aconteceu, eu não tenho mágoa nenhuma, de coisa nenhuma, agora tudo no seu tempo, né? A gente vai vivendo e vai vendo que tudo está escrito. Lá em Eclesiastes, na Bíblia, né? Eu sou católico, porque quando a pessoa começa a citar a Bíblia, o pessoal pensa logo que é evangélico. Eles lêem mais do que a gente, a Bíblia mesmo. Mas a gente também lê a Bíblia, né? Ela diz que tudo tem seu tempo. O tempo de plantar, o tempo de colher. Então é o seguinte, tudo no seu tempo. Vai chegar a hora de se ter as conversas. Nós somos o PSD, né, no partido de centro. Vamos conversar com todo mundo, não é? Estou muito feliz também que o PSD teve um desempenho muito bom, 21 prefeituras, né, 9 vice-prefeitos, 123 vereadores, municípios importantes, né? Além de São Gonçalo, prefeito. São Gonçalo, Ceará-Mirim. São Gonçalo é o 4º maior eleitorado. Sim. Ceará-Mirim é o 5º maior eleitorado. Aí vem São José do Mipibu e Touros, que estão entre os 10 maiores. Quer dizer, qual foi o partido que fez 4 prefeitos dos 10 maiores? Nenhum. Embora Natal pesa pelos 4, isso aí tem que reconhecer. Mas nenhum partido fez 4 municípios dos 10 maiores, não é? PSD fez. E tem Pau dos Ferros, tem Baraúna, tem municípios importantes. E aí o PSD será ouvido nesse futuro? Eu acredito que sim, até porque nós não temos preconceitos com a esquerda, nem com a direita, somos de centro, e o que nós queremos é o que todos querem. A gente quer um Rio Grande do Norte, do jeito que eu dizia com São Gonçalo, e digo, o que nós convidamos todos em cima daquele programa que foi feito, nós dividimos o município em 12 áreas, fizemos um seminário em cada uma, ouvindo a população o que eram as prioridades de cada área. Fizemos aí um programa de governo, chamamos todos que queiram São Gonçalo melhor e mais feliz. Aí vem gente de direita, tem muita gente boa de direita, gente de centro, gente de esquerda, tem gente boa em todas as áreas. Quem concorda vem. E agora é aquele momento, né, que eu não sei se é o seu pensamento, mas que
acabou a eleição. O palanque está desfeito, você agora é prefeito de quem votou e de quem não votou em você. Perfeitamente. E vou bater todas as portas de quem queira ajudar São Gonçalo. Quem quiser ajudar, vai poder ajudar. Quem não ajudar não é porque não foi pedido. Vou pedir em nome do povo. Não vou pedir nada para mim. Fazer como diz um amigo meu, para morrer pobre eu já tenho muito. Mas vou pedir por São Gonçalo. Todos eles têm voto em São Gonçalo. Então, vamos pedir. Sozinho a gente não consegue fazer as coisas, mas temos uma equipe, estamos formando uma equipe muito boa, e a intenção é essa. A nível estadual vai ter essa conversa na hora certa, não é? Uhum. De maneira que 24 é 24, 26 é 26, não é? Ah, entendi. A conta bateu. Agora, o senhor veio de uma família que tem Lucena ali, seu irmão, foi vereador durante muito tempo, também o saudoso Rui Pereira teve funções públicas como agente público, secretário, né? E o senhor foi prefeito de São Gonçalo, sua esposa senadora, né, Zenaide. Como é que é a convivência com tantos políticos dentro de casa? Tem como fugir de político ou esse é um assunto recorrente? Olha, Fernando Lucena é um coração muito bom. Ele é mais novo do que eu, 2 anos. Parece até mais velho, né? Que ele não pinta o cabelo. Eu pensei nisso, mas não quis dizer. Ele não pinta, Lucena. Mas eu pinto o cabelo. Ele que disse, viu, Lucena? Tanta tinta boa. Ele tem vergonha de dizer que pinta o cabelo. Eu pinto, mas tá, por que não? Besteira besta. Então, agora... Lucena é um idealista, né? É um coração bom, é um cara do bem. Sim, do concordo. Bem. Às vezes a gente diverge numa coisa ou noutra, e então a gente conversa pouco de política quando conversa. Mas com o Rui eu conversava o tempo todo. O Rui era um conselheiro, era aquele cara que tinha sempre uma saída. Era uma figura extraordinária, né? Onde passou. Faz falta para todo mundo e para o senhor também, imagina. Faz muita falta, não é pouco, faz muita falta. Então, mas o segredo é se respeitar. Olha, eu acho que a maior crise que o mundo tem é falta de respeito. Os filhos não estão querendo respeitar os pais, não querem respeitar os professores, não querem respeitar os mais velhos, não querem respeitar ninguém. E eu costumo dizer que é o seguinte: a grande conquista, a grande civilizatória é a força da lei. Onde está a força da lei? No respeito. Quando sai a força da lei, entra a lei da força. E aí é um retrocesso civilizatório. Aí vem a violência. Uhum. Não é? Se não se respeita, a violência vem logo em seguida. A lei do mais forte. Eu acho que todo esforço que a gente tem que fazer deve ser no sentido das pessoas se respeitarem. E eu lhe digo, muita gente, na escola, quantos tem na escola? Isso tem que ser na mídia, isso tem que ser no dia a dia, tem que ser em todos os lugares. Em todas as relações. Se quer fazer uma cultura de paz, tem que o centro dessa cultura ser o respeito. Respeito aos contratos. O que é um país de primeiro mundo? É que se respeita os contratos. Não é o contrato isso gera escrito, previsibilidade, né? Não é só o contrato escrito. Você conversa com... Eu tive lá nos países nórdicos, né? Dinamarca, Noruega, que é o povo mais envolvido do mundo. Você está falando para ele está prestando atenção. Ele leva a sério o que você está falando, certo? Então, aqui a gente está falando, o povo está no celular. Não, dá uma raiva. O pior não é isso, é que o cara está olhando para você, anota tudo, não cumpre nada. Aí, meu amigo, é o desrespeito né? Uhum. Então, isso não é uma coisa fácil nem rápida. Que é uma mudança de cultura também, mas se a gente não buscar isso, nunca vamos chegar a nada. O respeito não pode ser confundido com medo. Tem gente que não quer ser respeitado, quer ser temido.
Mas o respeito é muito mais que isso. Porque o respeito ele gera comprometimento. Quando você teme alguém, você pode trair ele porque você quer derrubar ele. Exatamente. É diferente. As ditaduras deixam sequelas muito profundas porque ensinam o povo a mentir. O cara com medo mente. Acaba encostando um 38 aqui na minha cabeça. Você é Roberto Carlos, eu começo logo a cantar. Já manda uma flor, já joga uma flor. É porque, sim, não é? Mas o respeito é uma coisa muito mais profunda e, ao mesmo tempo, muito mais simples, não é? Então, quando eu era prefeito, eu costumava muito visitar as escolas. Nós fizemos um concurso para escolher o hino de São Gonçalo, e o hino escolhi um hino muito bonito, composto por um compositor de lá, França Lima, é um dos hinos mais bonitos que eu conheço. E aí eu mandei imprimir um CD com o hino de São Gonçalo, o hino nacional, o hino do Rio Grande do Norte e o hino da bandeira. Mandei distribuir em todas as escolas, determinei toda quinta-feira, cantava o hino nacional, o hasteamento da bandeira e o hino de São Gonçalo. Quando eu visitava a escola, eu marcava e digo, olha, vou dar uma bicicleta do meu bolso para ser sorteado entre os alunos que cantam o hino de São Gonçalo inteiro, certo? Então eu ia para lá e aproveitava para conversar com aquela criançada, mostrar que eu fui um camarada aqui muito pobre, que aos 10 anos de idade decidi fazer medicina lá em Lucrécia, nesse momento... Lucrécia, Paraíba. Não, é Rio Grande do Norte. Lucrécia, tá. É ex-município de Martins. Sim, naquele tempo, Lucrécia não tinha calçamento, não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, nada. Com 10 anos você decidiu fazer medicina? Decidi, aí, na minha inocência, o pessoal perguntava, você quando crescer vai querer ser médico? Aí o deboche era do tamanho do mundo. Que mais, bora mesmo. Aqui nunca ninguém se formou. Se formar é fazer curso superior. Sim. Esse cara quer logo medicina, não tem nem o que comer, né? Então, e eu raciocinava com uma lógica de criança. Se eu passo por média todo ano, não vai ter essa formatura que eu nunca chego lá. Uhum. E realmente cheguei. Em 81 terminei meu curso de medicina. Mas eu dizendo para eles, e dava 4 conselhos, que eu vou voltar às escolas de novo, vou dar o mesmo conselho que eu dou para minhas netas. Uhum. Né? Primeiro, estude. Todo mundo que lhe quer bem vai lhe dar esse conselho. Porque o saber é uma riqueza que o ladrão não rouba e serve para a vida inteira. Segundo... E não se perde, né? Segundo, cuidado com os vícios, porque só derrota um jovem estudioso ou uma jovem estudiosa os vícios. E o único jeito de você se livrar do vício é nunca experimentar, porque ele é tão bom que vicia. Então, não experimente. Eu não estou falando só de droga. Eu estou falando... As compulsões todas. Até hoje tem o vício até do celular. É o álcool, aquilo que você vê que vicia. Uhum. Terceiro, respeite. Respeite não custa nada, mas vale muito. Quem não respeita não será respeitado. Isso é uma coisa boa em qualquer lugar do mundo. Sempre. E por último, planeje sua vida minimamente. Pense assim, você com você mesmo. Como é que eu quero estar daqui a 5 anos? Como é que eu quero estar daqui a 10 anos? Como é que eu quero estar daqui a 20 anos? E o que é que eu preciso para chegar nesse prazo também, né? Veja só, e amanheça todo dia. O senhor é essa pessoa que planeja, por exemplo? As coisas grandes, sim. Do jeito que eu decidi, com 10 anos, ser médico, sabe, sem saber quantos anos levaria, mas todo dia eu ia botando um tijolinho para chegar lá, porque isso é como o projeto de uma catedral. Se você tiver um projeto, todo dia você vai botando um tijolinho, um dia ela está pronta.
Pode demorar. Pode demorar, mas se você não tiver projeto, você vai fazer uma parede, aí depois tem que derrubar, fazer no outro canto, finda não fazendo nada. Então você tem que ter um projeto e trabalhar todo dia para conseguir. Onassis, que era aquele homem que se tornou um dos mais ricos do mundo e tal, ele depois de muito tempo resolveu ser candidato a presidente da Grécia, né? E deu umas entrevistas lá, mas ele já estava com aquela doença de Alzheimer? Não. Miastenia grave, né? Quando ele decidiu isso, já não sabia, e depois agravou, ele nem foi candidato. Mas aí, entrevistando ele, o cara perguntou assim: e o que é que você, que foi um jovem pobre aqui, tornou-se um do mundo, e hoje quer contribuir com o desenvolvimento do seu país e tal, o que é que você tem para dizer aos jovens? Ele disse assim: olha, eu tenho a dizer para os jovens o que eu fiz quando era jovem, como jovem, e depois a vida toda. Se levante todo dia para vencer. Se levante todo dia para vencer. Desde que eu vi essa entrevista, que eu procuro fazer isso, me levantar todo dia para vencer. E o que é vencer? Se você não tiver objetivo, se você não souber o que quer, é como um barco que não sabe para que porto vai. Então, o vento vem, leva para um canto, leva para outro. Você fica sem objetivo. Então, se você se levanta todo dia para fazer alguma coisa, para chegar naqueles objetivos que você está, então você se levanta todo dia para vencer, não é? É aquela história, você tem que se organizar minimamente sua vida. Você tem que saber o que quer da vida. E muitas vezes a gente nem se preocupa com isso quando você olha, perdeu 3, 4, 5 anos na vida, porque você não planejou nada, você não objetivou nada, e quando você olha, passou 10 anos da sua vida. Não é assim? A gente estava falando de legado. Qual é o legado? O senhor imaginou um legado que o senhor quer deixar, seja para as pessoas que te acompanham, seja para os familiares, suas netas que estão aí? Olha, eu tenho tanto plano e estou me achando tão novo que eu ainda não pensei nisso. Mas tá novo. E essa tinta, depois eu quero saber qual o nome da tinta, viu? Porque tá nascendo os branquinhos aqui também. Então, mas se a gente tiver, como dizia Cora Coralina, nada vale a pena se você não tocar o coração das pessoas, né? Sim. Então, tocar o coração das pessoas, no meu entender, é com aquelas coisas que tenham melhorado a vida das pessoas. Se tiver melhorado de 1, é bom, de 10, quanto mais, melhor, né? Tenho só o cuidado de não deixar que parentes meus e tal tenham vergonha de ser meu parente, nem também pessoas se prejudicarem porque me ouviram, né? Então é uma coisa que a gente se preocupa. Mas, na verdade, eu não preciso inventar nada. Eu sou cristão e acho que é só prestar atenção no que Cristo disse e o que Ele falou, que está tudo dito. Está tudo lá. E eu nunca vou ter a pretensão de inventar mais nada que seja melhor do que o que está lá, não é? Então... E do que está lá, o que é que toca mais o senhor, que o senhor... Essa é uma verdade que eu levo para a vida dos ensinamentos de Cristo. Olha, a Bíblia tem 73 livros, sendo que 27 são do Novo Testamento. Cristo para cá, né? Eu sou cristão, né? Mas tem 3 evangelhos que eu acho que são os 3 mais importantes. Todos são muito importantes, todos, mas esses 3, primeiro, o Sermão da Montanha, que é onde está lá os fundamentos do cristianismo. Gandhi, que não era cristão, dizia que se tivesse um dilúvio e levasse tudo das religiões e sobrasse o Sermão da Montanha,
o melhor das religiões estava salvo. Segundo, é naquele que ele diz que o cristão é para ser o sal da terra, a luz do mundo, não é? Em outras palavras, a missão que ele nos dá. E por último, é o do dia do juízo, que é o dia do julgamento, porque Cristo pregou 3 anos e todo mundo perguntando como é que vai para o céu, e lá ele diz claramente, ele usa 2 palavras que não usa o tempo todo e usa lá. Ele diz que no dia o rei vai separar as ovelhas dos cabritos, ou seja, vai separar os bons dos maus. E diz para os bons, fica aqui à minha direita. E vai dizer, benditos vão para a casa do Senhor e tal, porque quando tive fome me deram de comer, quando tive sede me deram de beber, quando fui preso você me visitou, quando eu adoeci você cuidou de mim. E eles perguntaram, quando foi isso, Senhor? Quando você atendeu aqueles irmãos pequeninos, o mais humilde. Era a mim que você estava. Perfeito. Aí se vira para os maus. É muito aquela questão de amar ao próximo como a ti mesmo. Aí se vira para os maus e diz, malditos, que é uma palavra que ele quase não usa na Bíblia toda. Vocês vão para o fogo eterno. Porque quando tive fome não me deram de comer, quando tive sede não me deram de beber, quando fui preso não me visitou, quando adoeci você não cuidou de mim. Aí, quando foi isso? Ele responde a mesma coisa. Quando você negou para aqueles irmãos, os pequeninos ou mais e tal e tal. O que é que eu entendo com isso? Ele não disse, vocês benditos vão para o céu porque são católicos, porque são evangélicos, porque são seguem muçulmanos. Não, ele não foi atrás de religião. Eu vou botar porque vocês são ricos, porque vocês são pobres, porque vocês são pretos. Não. E outra coisa mais. Pela atitude, pelo que você fez. Atitude. Ele não disse, porque você pensou em me dar de comer, você quis me dar. Nada disso. Não vale nada. Atitude. Você me deu de comer. Você me deu de beber. Atitude. Ação. Outra. Tudo que Cristo falou foi para todos. Discriminação é uma coisa não cristã, seja ela qual for. Quando ele tem a ceia, a última ceia dele com os apóstolos, ele pega o pão e diz, comam todos, este é o meu corpo. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. E depois, quando pega o cálice, bebam todos. O Pai Nosso foi a única oração que na ele Bíblia, né? Ali ele estava ensinando a rezar. Pai Nosso não é só uma reza, é ensinando como se deve rezar. Pai Nosso não é Deus. Meu Pai, é Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, não é a mim, é a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, ele pede o pão para todos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sempre no coletivo. Sempre no coletivo. Então, no coletivo que se inclui. Cristo é a coisa mais moderna, mais mesmo. Ele ensina gestão ali, ele ensina tudo. Tudo. Concordo. Tudo.
E outra coisa, se você prestar atenção, tudo está lá na Bíblia. Se você procurar, está lá tudo. É impressionante isso. Você às vezes eu estou com um problema na cabeça e tal, vou para a missa, chego lá, parece que foi dito para mim aquelas palavras que está lá, né? Se for dia de domingo, você sabe que tem 2 leituras, a primeira e a segunda, Sim. e depois tem o Evangelho, né? Sim. Então, ali é muita sabedoria, muita coisa, é coisa de Deus mesmo. Só para finalizar mesmo, o médico, doutor Jaime Calado, o que ainda resta dele diante desse gestor que cresceu mais do que o médico? Qual é a contribuição que o médico, que é essa sua história, né, que um menino simples que buscou o sonho com a medicina... Quando eu terminei medicina, eu fiquei trabalhando no ambulatório do Hospital Nosso. Naquele tempo era o Hospital das Clínicas, né? Ali, clinicando, mas eu me senti muito cansado de ficar ali. Eu atendia. Por exemplo, crianças ali com verminose, a gente dá bebendo azol, tal. E um mês depois, 2 meses, voltava com a mesma coisa. E naquele tempo não tinha o medicamento que tem hoje, não tinha SUS, não. Era pior. A saúde no Brasil melhorou, precisa melhorar 1 milhão de vezes, mas já melhorou 10 milhões do que era. E eu fiquei cansado daquilo. Eu dizia assim, eu tenho que fazer um jeito de eu ajudar mais gente. Aí fiz pós-graduação em administração hospitalar. Fui diretor da Fundação CESP, tinha aqui 65 unidades de saúde. Eu construí o Hospital de Caicó, aquele Hospital Regional de Caicó foi construído do primeiro tijolo até botar para funcionar. E aí, isso me dava mais satisfação, você vê que estava ajudando mais gente. Fui presidente da CAERN, né, porque saúde tem tudo a ver com saneamento, né? Ou seja, aquela coisa da medicina pública, ajudava pouca gente, vou ampliando aqui. Então, mais. Eu continuo com esse olhar. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui prefeito, eu criei um programa de prótese dentária. Porque quando eu era presidente do IPREVINAT aqui em Natal, Garibaldi se elegeu prefeito e não tinha secretaria de saúde em Natal. Aí os médicos e dentistas era tudo no IPREVINAT. Eu fui ser presidente do IPREVINAT. E um dia, em Mãe Luísa, uma senhora, eu acompanhando o prefeito, ela botava a mão na boca. Assim, falava com a mão na boca. Com a mão na boca o tempo todo. Aquilo me incomodou. Aí eu cheguei perto dela, eu gostei dela, muito simpática, dizendo umas piadas. Aí ela tirou a mão da boca, assim, eu disse, por que a senhora bota tanta mão na boca? Aí ela mostrou, só tinha um dente na frente, coitada, e cariado. Disse, doutor, eu não tenho. Aí eu conversei com o Garibaldi, vamos criar um programa chamado Sorria Natal, que era de prótese. O IPREVINAT tinha um laboratório de prótese, tinha profissionais, e a LBA da época tinha recursos, a gente fez um convênio. Então, nós fornecíamos próteses para os funcionários da prefeitura e seus dependentes, e o excesso era para o povão. Para a população. Então, esse programa foi muito bom. Quando eu fui prefeito, eu fiz um programa de prótese lá em São Gonçalo para entregar 100 próteses por mês. Eu nunca entreguei nenhuma na mão de ninguém. Assim, para não estar fazendo demagogia e tal, que é um direito do cidadão e tal. Mas, então, era uma política de saúde pública. Eu quero dizer, assim, antes de ser prefeito, dentista e advogado vai deixar de ser coisa de rico aqui. Quando assumi, contratei 10 advogados para atender na casa do cidadão e botamos 40 dentistas, não só para fazer o atendimento comum, mas até canal, né? Então, eu acho que assim a gente se multiplica, né?
Eu não vou ser prefeito. Ou seja, o prefeito é a realização da missão do médico, só que ampliada para toda a população, claro, de ajudar as pessoas. Claro. Então, nós conseguimos que São Gonçalo tivesse um serviço. Zenaide foi a nossa primeira secretária de saúde e organizou a Secretaria de Saúde, organizou como a gente sempre defendeu. Esse negócio de você precisar de um exame, ter que ir na casa do vereador, da liderança para pegar o exame como se fosse um favor, eu sempre achei isso um resquício da escravidão. Patrimonialista, né? Manter ali aquela coisa. Então, o que é que nós fizemos? Todo cidadão chegar, tá lá seu número do SUS, vai lá, faz sua consulta, o médico prescreve, ele vai ali na farmácia, tem aquela lista, você não vai ter os 28 mil remédios do Brasil, você vai ter aqueles da farmácia básica, ele vai lá, ele pega sem precisar de favor de ninguém. Precisa de um exame, vai lá, o gerente marca o exame, se for lá no nosso laboratório é uma coisa, se não for, marca com as clínicas que a gente contrata aqui em Natal e tal, você vai lá, tem acesso ao seu exame, e se precisar de uma cirurgia, é encaminhada ali, certo? É isso que a gente fez. Não é nada do outro mundo, mas isso é muito importante, porque hoje não está acontecendo isso em São Gonçalo, infelizmente. O básico. O básico. E a gente vai restaurar isso e criar novos serviços. Eu acho que uma boa gestão, ela multiplica os benefícios, né? Perfeito. Por isso eu me empolguei muito com isso, não me arrependi, e acho que o prefeito não é eleito para ficar fazendo consulta, é para não deixar faltar consulta para todos. Boa. Não é? É isso que ele fez. E não só a consulta. O que a gente percebe... Mas a sequência da consulta. Do tratamento, né? Que é a saúde que a pessoa... O que a gente percebe é que o senhor está com todo o gás, e eu desejo muita sorte aí nesse novo mandato à frente de São Gonçalo. Queria agradecer imensamente por ter aceito o convite. Muito obrigado, doutor Jaime Calado. Eu que agradeço, viu? A mídia, é como Zenaide diz, a mídia é quem empodera a palavra, faz ela chegar nas pessoas, não é? Uhum. Eu agradeço aí e quando você quiser a gente volta aqui para prosseguir esse papo. Com certeza. Eu gostei do papo. Obrigado. Muito obrigado. Gente, valeu aí por mais um programa. A gente volta no próximo episódio do Antenado Podcast. Até lá.